Fundo amarelo quadriculado. Na lateral direita surge um retângulo rosa na vertical com a extremidade superior branca. Sobre ela um lápis grafa os dizeres, escrevendo o futuro. No retângulo se lê crônica. Nuvem verde na diagonal com um quadrado laranja. Dentro dele, em letras brancas, a frase: crônica, o requinte da simplicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cidinha da Silva, eu sou escritora, nasci em Belo Horizonte, sou mineira, portanto, escolhi São Paulo para viver. Lê-se Cidinha da Silva, mineira radicada em São Paulo, cronista. É uma mulher negra de cabelo escuro, está com dreads longos, usa óculos de grau com aro quadrado sobre olhos escuros e proeminentes, tem um nariz largo e lábios grossos. Está sentada atrás de uma mesa na qual há livros empilhados. Cidinha é vista do peito para cima, usa uma camisa rosa. Há plantas e uma estante com objetos e livros ao fundo. Eu publiquei 17 livros até o momento e 10 deles são livros de crônicas. Eu sou, portanto, uma cronista de ofício. No canto superior esquerdo, dentro de uma janelinha, se lê crônica. Cidinha segura uma caneta. Por que eu decidi escrever crônicas? Esse foi o primeiro gênero que eu conheci na infância, depois dos quadrinhos, e os cronistas, a leitura dos cronistas mineiros, Drummond, Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino. Surgem 3 fotos em preto e branco lado a lado. Da esquerda para a direita, Drummond, senhor calvo de óculos de grau, sorrindo e com a mão no queixo. Legenda: Alberto Jacobi, agência O Globo Reprodução. Na segunda foto, Paulo Mendes Campos, homem de cabelo liso, óculos de grau com aro quadrado e está com a cabeça levemente abaixada e mão no queixo. Legenda: Arquivo Agência O Globo. Sabino, na última foto, está sentado em um sofá com as pernas cruzadas e braços abertos. É um homem magro e tem cabelos curtos. Legenda: Paulo Cerciari, 8 de abril de 1985, Folha Press. Despertou em mim o interesse de criar as minhas próprias histórias, os meus próprios textos. E eu exercitava isso nas redações de colégio, concursos de redação também, dos quais eu participei na adolescência, né? A especificidade da crônica em relação a outros gêneros, me parece que é um texto muito rápido de ser escrito, pelo menos na minha experiência. E depois a gente vai revisando, vai aparando arestas. Mas essa rapidez, essa agilidade, ela é enganosa, porque o texto, a boa crônica é cheia de curvas, não é um texto linear, retilíneo. Surgem em letras brancas, sobre fundo rosa, os dizeres citados. É cheia de curvas, de armadilhas, e o requinte da crônica reside justamente na simplicidade, na aparente simplicidade. Que temas me mobilizam como cronista? Os temas de direitos humanos, sempre atravessados por gênero e raça, e as águas maiores da minha pesquisa, que são as africanidades, as orixalidades, as ancestralidades, a tensão e o diálogo entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afrodiaspóricas. Se alguém me perguntar o que é assunto para a crônica, eu diria que tudo. Tudo, todas as coisas do mundo, todo o movimento do mundo, do pensamento, da ação de transformação das pessoas no mundo. O segredo da coisa é o ângulo que a cronista escolhe para apresentar a coisa e a linguagem que constrói para fazê-lo. Cidinha observa uma agenda aberta diante dela. O meu processo de escrita de crônicas depende muito do que eu estou escrevendo, de para onde eu estou escrevendo. Se é para um portal de notícias, para um livro de crônicas, se é um texto por encomenda para alguma publicação. De uma maneira geral, eu escrevo muito rápido, em 15 minutos, em 20 minutos, e aí, a depender do tempo de publicação, é o tempo que eu tenho também de edição, de melhora daquele texto. A crônica é o gênero pelo qual eu transitava e continuo a transitar com mais facilidade e segurança, e eu também me divirto muito.
ao escrever. Eu não sou o tipo de escritora que sofre para escrever crônica, ainda menos. Eu me divirto, tenho muita alegria em escrever. Em relação aos temas do meu trabalho, voltando à primeira questão, surgem os dizeres na tela. Existem os temas que se impõem e que convocam a minha agência nesse tempo que vivemos. Um tempo que é de recrudescimento do racismo, das desigualdades raciais, da necropolítica, da perda de direitos, da definição de quem pode viver e quem deve morrer. Então, essas questões são urgentes e elas me convocam a que eu me posicione em relação a elas. Por outro lado, existem os temas que ampliam minha humanidade, que reverberam as coisas que gosto, que me inquietam, que me colocam em trânsito e que me instigam a criar. Então, são basicamente esses dois blocos, né, temáticos assim no meu trabalho. Surge o fundo amarelo quadriculado, sobre ele as formas geométricas coloridas, lápis grafa, escrevendo o futuro. No retângulo rosa lê-se crônica, no quadrado laranja a pergunta: que dicas você daria para quem está começando a escrever crônicas? Por exemplo, se você está trabalhando com algo mais descritivo, saia dos aspectos físicos, mostre para o seu leitor também a paisagem humana que habita aquele espaço físico que você está descrevendo. E nessa paisagem humana tem sentimentos, tem jeitos de ver o mundo, tem uma movimentação pela cena. Isso tudo enriquece o texto e surpreende o leitor. E lembre-se também, sempre, de que o bom cronista é como um pescador que localiza no rio o lugar onde os peixes abundam. E só o pescador sabe disso. Então você tem esse poder de manejo do texto, esse poder de criação de linguagem que surpreenda quem te lê, não é? Quem acessa o seu texto. É isso, muito obrigada e até a próxima. Créditos finais. Iniciativa Itaú Social. Ministério da Educação, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Coordenação Técnica, Sempec Educação. Parceria, Fundação Roberto Marinho. Futura, Undime e Concede. Janela virtual verde sobre o fundo amarelo quadriculado. Lê-se. Programa Escrevendo o Futuro. Iniciativa Itaú Social. Coordenação Técnica, Sempec Educação. Captação e finalização audiovisual, Gerarte Comunicação. Vira-lata pós-produção. Trilha musical, Happy Mistake, áudio. YouTubers, by RKVC YouTube Audio Library. Conteúdo acessível de audiodescrição. Roteiro, Gabi Flores. Locução, Tony Cavaglieri. Consultoria especializada, Edgar Jacques.